Fabi, olha só, eu quero retomar porque tem outros pontos aqui também. O que chama a atenção de primeira é que Flávio, bom, enfim, além do colete à prova de balas, né? Porque, é claro, a gente sabe que Jair Bolsonaro sofreu aquele atentado da facada em 2018, então a situação parece tensa ali. É claro que ele não poderia arriscar. A gente já chegou a ver esse cenário com o próprio Jair Bolsonaro antes dele ser preso em manifestações e agora ele se repete com o filho. Isso já diz um pouco da situação do nosso país. Mas outra coisa bem interessante, a Josi levantou, né, essa situação do cuidado, da cautela por algum tipo de risco eleitoral de campanha antecipada. Eu não duvido que ele já está sendo colocado dessa forma, né, esse ato, porém a gente tem que lembrar, querendo ou não, que foi um ato orgânico, não teve ali dinheiro público, pelo contrário, né, tiveram pessoas que foram voluntariamente, aliás, a maioria, pessoas auxiliaram, enfim, privadas, né, pessoas com dinheiro privado, e, enfim, ele não tem ali, ele tem mais presidenciáveis discursando, né, Fabi, disputando não, mas compartilhando aquele espaço com ele. Então, não sei, não me parece que há um risco eleitoral nesse caso. Bom, não é por esse prisma, né, que a Justiça Eleitoral acaba olhando se é ou não dinheiro público, né, mas o fato é que essa campanha do Flávio Bolsonaro, até do Caiado, do Zema, que também estavam no caminhão, elas precisam de muito cuidado, porque a gente já experimentou e sabe que, infelizmente, é realidade que o próprio TSE, mesmo não estando nas mãos, né, do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas a gente sabe que ele tem um lado, infelizmente, quando a gente fala de desequilíbrio nas eleições, já começa por aí. Então, é preciso ter esse cuidado. Realmente, essa manifestação foi orgânica, né, era o Acorda Brasil, fora Toffoli, fora Moraes e fora Lula, né, que é importante, mas o que a gente assistiu foi 60 parlamentares que estavam nesse caminhão, né, brigando por acesso, os bastidores, né, dos caminhões da Paulista. Quem não conhece é que sabe, né, e quem conhece, né, fica até distante porque realmente é até cansativo, mas foi um palanque eleitoral, isso é fato. O que é diferente se vai configurar, porque não pode ser um pedido de voto, né, mas dizer ali a respeito das pautas que são pertinentes ao Brasil, o Flávio passou por elas, né? O próprio Caiado, quando também falou, ele falou da segurança do estado dele, né? Porque a pauta de segurança pública ele sabe da importância. Então a gente não consegue, infelizmente, eu acho que o Brasil precisaria de uma pauta totalmente orgânica, né, uma manifestação, porque o brasileiro está cansado e viver somente de discurso político eleitoral é um pouco cansativo, mas foi isso que de fato aconteceu. E o discurso do Flávio, olha a dificuldade, ele precisa aí calcular, muito bem calculado, em relação a ser antissistema e a relação em ser também alguém que vai cooptar os votos do centrão, né, os votos daqueles que não estão querendo votar no Lula, mas que olham, né, torto para aquele que eles chamam, que não existe, né, uma coisa da cabeça deles, mas é um discurso que está aí para esse pessoal, né, que é aquela coisa muito radical, né, a direita radical aloprada, essas coisas assim absurdas, que no fundo a gente sabe que esses radicais é que dão força, inclusive aí, né, a grande massa das pessoas, elas não têm dúvidas, né, acho que mais de 90% da população que estava na Paulista querem de fato um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal para funcionar, inclusive, como alavanca moral. O brasileiro está assim, está precisando lavar a alma. Isso não tem nada de errado, porque a alma está machucada, e o brasileiro precisa olhar e falar, pera um pouco. Então, o que a gente viu aí, para finalizar, o que a gente viu aí? Muita gente, muito público, muito povão, cumprindo ao chamado que foi colocado. Mas agora precisa desses 60 parlamentares pararem de focar somente nas eleições, e aqui eu me refiro a todos eles, e dar o que o povo tem, né, a tentativa do povo de não sucumbir mais um ano, porque é um ano inteiro, né, que estão sendo colocados ali somente para algo eleitoral. Então a gente está com 2 escândalos, esses escândalos foram falados aí nos microfones do INSS e do Banco Master, e isso politicamente, para o brasileiro que está cansado de tanta corrupção, isso precisa ser colocado na mesa. Se passarem por cima disso, já vou avisar as campanhas aqui, hein? Se passarem por cima disso, vai cair muito a credibilidade. Mas o Flávio é o principal nome, a gente já sabe disso, as pesquisas até aqui dizem isso, e o Flávio está sabendo disso, mesmo que não tenha ainda marqueteiro oficial. Então, não pode perder essa conexão com os eleitores do presidente Bolsonaro.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.